Lá na Avenida estão nossas equipes de reportagem e aqui no estúdio está o nosso convidado, o Igor Menezes, professor de História, fazendo um resgate do desfile de 7 de setembro, né, do município de Picos. Não é isso, Clebson? Isso, Geandre. Agora há pouco a gente falava a respeito dessa mudança que o desfile ele teve ao longo das décadas e ao longo dos anos, professor. E a gente até preparou algumas imagens desse desfile, algumas imagens até históricas ainda em preto e branco e mostrando como esse desfile ele foi mudando ao longo do tempo. Explica pra gente, professor, o desfile, o senhor falava pra gente que o marco inicial dele aqui em Picos foi na década de... Ele começou assim, como nós conhecemos hoje, né, ele cresceu bastante a partir do final dos anos 20, né, quando construíram o Grupo Escolar Coelho Rodrigues, e era uma prática muito comum nos grupos escolares, não só no Piauí, mas no Brasil, né, o principal evento do ano nessas escolas, né, era o desfile cívico, né, e esse desfile cívico, ele ganhou outros contornos com a chegada desse grupo escolar, principalmente com a entrada das crianças, a participação das professoras, a constituição de carros alegóricos, a questão das rainhas, do estudante, né, coreografias, né, temas. E a partir da medida que o município foi crescendo, né, e que foram chegando outras instituições, como o Tiro de Guerra, em 1945, que é um antecessor do 3º Batalhão de Engenharia e Construção. Antes do 3º Batalhão de Engenharia e Construção, você tinha um núcleo militar chamado Tiro de Guerra 201, né, que ficava ali onde hoje é a Academia de Letras, da macro-região de Picos, a ALERP. E aí depois você foi recebendo o 3º Batalhão, a fundação da Unidade Escolar Polivalente Vidal de Freitas, que tinha oficinas de técnicas agrícolas, técnicas comerciais, e essas oficinas elas eram expostas no desfile. Você teve o Grupo Escolar Justino Luz, que foi quem trouxe essa ideia de pelotão temático, né? Um vinha com Analdo Pedro Álvares Cabral, outro vinha de Dom Pedro I, e também as alterações temporais no próprio local e no direcionamento do desfile. Isso a gente associa muito à estrutura espacial da cidade. Por exemplo, hoje, onde é a Nossa Senhora de Fátima, até 1900, até mais ou menos o final dos anos 60, era uma área rural. Não é à toa que o nome é Canto da Várzea, era uma área recuada só de vazantes. E tanto tem uma foto que o pessoal até quando construíram o batalhão da Polícia Militar, o 4º BPM, em 67, ou seja, já no final dos anos 60, você vê só o matagal e o batalhão ali isolado. Então era uma área da Fazenda de Ganzeira, era uma área estritamente rural. Então não tinha condições do desfile ser ali. Então, inicialmente, ele vem pela Getúlio Vargas, passou muitos anos na Getúlio Vargas, da igrejinha descendo, porque se você perceber, a Getúlio Vargas ela é inclinada, e ao longo dos asfaltos, das pavimentações, ela foi perdendo um pouco a sua inclinação, mas se você pegar uma foto da igrejinha de 57, ela está bem suspensa, entendeu? É uma área geográfica que, a princípio, era mais alta. Depois, você vai ter esse desfile lá na Rua Coronel Luiz Santos, né, que é ali onde hoje tem a Casa dos Italianos, a Caixa Econômica, e você vai ter dois momentos. Uma, que ele desce da Getúlio Vargas para essa Luiz Santos, e outro que ele vem na direção inversa. Ele vem lá do Grupo Escolar Coelho Rodrigues, onde hoje é o museu, subindo a Coronel Luiz Santos em direção a Getúlio Vargas, onde supomos que se dava o desfecho. Então, assim, o desfile está muito associado ao crescimento, ao próprio crescimento geográfico da cidade, onde era melhor possível de acomodar. Hoje, por exemplo, ele começa na Severo, né, e vem pela Nossa Senhora de Fátima, mas daqui a pouco vocês vão voltar até o Luiz Gonzaga. Você pode perceber na própria foto do Luiz Gonzaga que antes de ser nessa direção, era na direção inversa. Ele iniciava-se no quadro da feira e desaguava mais ou menos ali em Doutor Oscar, porque depois do Doutor Oscar ainda era área rural.